Bom dia, a paz do Senhor Jesus para vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Agora chegou aquele momento que nós vamos parar tudo, amém? E vamos entrar na presença do Senhor. Glória a Deus. Vamos estudar a sua palavra. Hoje nós vamos ler o capítulo 17, de Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Silas viajam para Tessalônica, E nós vamos ver, depois eles vão para Atenas, depois eles vão para Bereias. E nós vamos ler agora. Então vamos orar primeiro, vamos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Amém? Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento sagrado, santo, poderoso, em que a gente para tudo para ficar juntinho com o Senhor. Como é bom ficar juntinho com o Senhor, né, papai? Senhor, nós queremos agora te apresentar cada pessoa que está assistindo esse vídeo, cada lar representado por essas pessoas, Cada necessidade que chega até a nós. Senhor, nós te apresentamos, Senhor, de uma maneira toda especial, para que o Senhor possa, Senhor, estar trabalhando nas vidas de cada um de nós, Senhor. Visita nossos corações, as nossas casas, nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Pai, na tua palavra está escrito que a nossa descendência será abençoada. Então nós abençoamos a nossa descendência nesse momento e te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem conosco, Pai. Mais uma vez nós continuamos colocando a Sofia e toda a família dela diante de Ti, Pai Santo. Que o Senhor possa completar a obra que o Senhor começou, porque o poderoso é o Senhor, para terminar a obra que o Senhor começou. O Senhor continua sendo o mesmo, nos fortalece, nos dá vigor, nos dá sabedoria, aumenta a nossa fé, em nome de Jesus. Abençoa esse estudo, que o Teu Espírito Santo possa nos dar sabedoria, entendimento, discernimento, revelação, papai, da Tua palavra. Nós te convidamos a Ti, Pai, Filho e Espírito Santo. Toma Teu lugar aqui agora conosco e vamos estudar juntos essa palavra. É o que nós oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, vamos ler com a ajuda de Deus, Atos 17. Vocês não esqueçam que eu estou com a Bíblia viva. E a de vocês pode ser a versão diferente, Então, pode ter alguma palavrinha diferente, mas se você começar lendo junto comigo, você vai entendendo tudo que eu estou falando e acompanhando na sua. Amém? Então, vamos ler com a ajuda de Deus e a direção do Teu Santo Espírito. Capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Então, eles viajaram através das cidades de Anfípolis, Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como era de costume de Paulo, ele foi à sinagoga durante 3 vezes, 3 semanas seguidas. Discutiu as escrituras com o povo, explicando as profecias a respeito do sofrimento de Cristo e da sua ressurreição. E dizia: este Jesus que proclamo a vocês é o Cristo. Alguns judeus ouviram e acreditaram e se converteram. Inclusive, um grande número de homens gregos piedosos e também muitas mulheres de alta posição na cidade. Mas os líderes judaicos ficaram com inveja e incitaram alguns homens perversos da rua a se revoltarem e atacarem a casa de Jason, pretendendo levar Paulo e Silas ao conselho da cidade para serem castigados. Como não encontraram os dois ali, arrastaram Jason e alguns dos outros irmãos e os levaram diante dos oficiais da cidade. Esses homens viram
o resto do mundo de cabeça para baixo e agora estão aqui perturbando a nossa cidade, clamavam eles. Então eles estavam falando que aqueles homens estavam virando o mundo de cabeça para baixo. Agora chegou lá na cidade, né? E Jason deixou os dois entrarem em sua casa. Todos eles são culpados de traição, porque estão agindo contra o decreto de César, dizendo que há um outro rei chamado Jesus. O povo da cidade, como também os juízes, ficaram inquietos com estas informações e só deixaram Jason e os outros acusados irem embora depois de pagarem a fiança. Naquela noite, os irmãos fizeram Paulo e Silas saírem depressa para Bereia. Ali, eles foram à sinagoga judaica. Entretanto, o povo de Bereia tinha a mente mais aberta do que o de Tessalônica, de modo que ouviram com mais interesse a mensagem e examinaram dia a dia as Escrituras para conferir as declarações de Paulo e Silas, a fim de ver se tudo o que diziam era verdade. Como resultado, muitos deles creram, inclusive diversas mulheres gregas de elevada posição e também muitos homens. Mas, quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram para lá alvoroçando a multidão. Os irmãos agiram imediatamente e enviaram Paulo para a beira-mar, enquanto Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Aqueles que acompanhavam Paulo seguiram com ele até Atenas e depois voltaram a Bereia com um recado para Silas e Timóteo andarem depressa e irem ao encontro dele. Enquanto Paulo estava esperando por eles em Atenas, sentiu-se muitíssimo perturbado com todos os ídolos que via por toda parte naquela cidade, por toda parte na cidade inteira. Ele ia à sinagoga para debater com os judeus e gregos temente a Deus e falava diariamente na praça pública a todos que ali encontrava. Paulo teve também um debate com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. A reação deles, quando ele falou de Jesus e da ressurreição, foi: o que esse tagarela está tentando dizer? Ou, ele está fazendo propaganda de alguma religião estrangeira? Porém, eles convidaram Paulo para ir ao fórum do Monte de Marte. Venha nos falar mais a respeito dessa nova religião, disseram, pois você está dizendo uma coisa bem estranha e nós queremos ouvir mais. Todos os atenienses, bem como os estrangeiros de Atenas, pareciam gastar todo o seu tempo discutindo as últimas novidades. Então, Paulo, ficando em pé diante deles no fórum do Monte Marte, falou assim: homens de Atenas, eu noto que vocês são muito religiosos, pois enquanto andava por aí, vi muitos altares de vocês e de um deles tinha uma inscrição: ao Deus desconhecido. Vocês têm adorado a Deus sem saber quem Ele é, e agora eu quero falar a respeito dele a vocês. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, e que é o Senhor do céu e da terra, não mora em templos feitos por mãos. Ele não é servido por mãos de homens, porque ele não precisa disso. Ele mesmo dá a vida e a respiração a tudo e satisfaz todas as nossas necessidades existentes. Ele criou, partindo de um só homem, todas as pessoas do mundo e espalhou as nações pela face da terra. Ele determinou previamente qual delas se levantaria e qual cairia, e quando, e determinou as fronteiras das nações. O seu objetivo em tudo isso foi que eles buscassem a Deus e andassem ainda que tateando em sua direção para encontrá-lo. Embora ele não esteja longe de nenhum de nós,
porque nele nós vivemos e nós movemos e existimos. Como diz um dos próprios poetas de vocês, nós também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro ou de prata, ou feito de pedra pela imaginação do homem. Deus tolerou a ignorância passada do homem a respeito dessas coisas. Mas agora ele ordena a todo mundo que se arrependa, porque determinou um dia para julgar com justiça o mundo, por meio do homem que ele destinou, e já mostrou quem é ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, mas outros disseram: outro dia nós queremos ouvir mais a respeito disso. Com isso, Paulo terminou a discussão e retirou-se do meio deles. Mas alguns homens se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também a sua mulher chamada Damares, entre outros. Amém? Então agora nós vamos estudar esse capítulo 17. Né? Vamos pegar essa Bíblia de estudo aqui, que a gente vai ler nela, sobre as coisas que estão falando aqui, né? Então, lá no versículo 1, né, que fala que ele passou pela Anfípolis, depois para Apolônia, depois ele chegou em Tessalônica, né? Tessalônica era uma das cidades mais ricas e mais influentes da Macedônia. Esta foi a primeira cidade que Paulo visitou e onde os seus ensinamentos atraíram um grande grupo de cidadãos, socialmente proeminentes. O que quer dizer? Ricos. Aí o que aconteceu? Os líderes ficaram com o quê? Como sempre, com inveja. A igreja que ele fundou cresceu rapidamente, mas em 51, depois de Cristo, uma multidão forçou Paulo a deixar a cidade. Posteriormente, Paulo enviou Timóteo de volta a Tessalônia para ver como estavam os cristãos lá. Pouco depois, Paulo escreveu 2 cartas aos crentes lá da Tessalônica, né? Que é 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, né? Incentivando-os a permanecerem fiéis e se recusarem a ouvir falsos profetas, tentando tirar a crença deles em Jesus. Amém? Nós também temos que ficar bem informados, por isso que a gente tem que estudar a palavra de Deus. Porque as pessoas chegam falando para a gente que não lê, que não conhece a palavra de Deus, a gente é levado a acreditar em qualquer coisa que as pessoas falarem para a gente. Por isso a gente tem que examinar as escrituras. A gente tem que ver se aquilo que aquela pessoa está falando tem respaldo bíblico. Está escrito lá na palavra de Deus, saiu lá da palavra de Deus, porque senão a gente vai achar que está servindo a Deus. Como esse povo, esses líderes judaicos que perseguiam tantos cristãos, eles achavam que estava servindo a Deus. Mas por quê? Eles leram a palavra, mas eles não creram na palavra. Eles não viveram a palavra. Então Tiago, lá nas cartas dele, ele fala, quando ele escreveu para Roma, ele fala que a gente não pode ser só ouvinte da palavra de Deus, não. A gente também tem que ser praticante. O que a gente lê, a gente precisa colocar em prática. Não só escutar, entra aqui e sai aqui, porque senão nós não vamos ser transformados. Então, toda cidade tinha uma sinagoga judaica. E sempre tinha um povo lá tudo reunido, né? E Paulo, sempre que chegava numa cidade, procurava um lugar para ele ir, congregar, falar de Deus, ouvir a palavra. O servo de Deus, né, gente? Quem é crente entende o que Paulo fazia, né? Então, no versículo 3, quando ele falava na sinagoga, sabiamente ele começava falando lá no Antigo Testamento, quando Deus criou o céu, criou a terra. Vocês viram que quando ele falou ali no não sei falar não. Lá no lugar onde os atenienses se reuniam, vocês viram que as pessoas ficaram todo mundo escutando e ele começou lá que criou o céu e a terra, sua imagem e semelhança. Então ele vai discorrendo assim a palavra de Deus, né? Então ele começa lá no Antigo Testamento e vem explicando
até as profecias que falaram de Jesus, até que cumpriu em Jesus e ele ressuscitou, né? Então, quando a gente testemunha a favor de Cristo, devemos começar onde as pessoas estão, afirmando a verdade que elas conhecem. E então podemos apresentar Cristo àqueles a verdade absoluta. Tipo, onde que a pessoa está, o que ela conhece, o que ela sabe. Então, mas acontece que aconteceu isso e isso, e aí a gente vai trazendo até no Senhor Jesus, que deu a vida por nós, que morreu, que ressuscitou depois do terceiro dia, está à destra de Deus intercedendo por nós. Amém? Então, lá no versículo 6, a gente não sabe muito a respeito de Jason, exceto que, evidentemente, ele era um anfitrião e protetor de Paulo e Silas. Tanto que eles foram lá, ficaram caladinhos e depois mandou eles fugir de lá, né? Por isso ele assumiu a culpa de todos os problemas. Jason é apenas um de muitos heróis não celebrados, que desempenharam fielmente seus papéis para ajudar a transmitir as boas novas. E devido à coragem, né, de Jason, Paulo e Silas puderam servir de maneira mais eficaz. Às vezes a gente, sabe, pode não receber com muita atenção a verdade. Às vezes a gente pode receber a verdade com tristeza. Por quê? Porque está expondo o nosso pecado. Porque quando a gente escuta a palavra de Deus a primeira vez, então a nossa verdade é exposta. E depois eu quero contar um testemunho para vocês. Quando o Senhor me chamou, eu achava que eu estava servindo a Deus. Eu fiquei a noite inteira acordada, em luta, porque eu achava que eu fazia a vontade de Deus. Eu descobri que eu servia, era o inimigo das nossas almas. Então, muitas vezes a gente acha que está fazendo a vontade de Deus e não está fazendo a vontade de Deus. Mas Deus, Ele quer usar nossas vidas. Então, para isso, para usar as vidas, nós precisamos ser transformados, sabe? E para isso acontecer, a gente tem que aceitar a palavra dele, obedecer a palavra dele. Então, a que reputação tinha esses primeiros cristãos? Eles tinham reputação do poder das boas novas, revolucionava tanto a vida dos outros, derrubava tantas barreiras sociais, que abria portas de prisões, fazia com que as pessoas se interessassem profundamente umas pelas outras e as entusiasmassem em adorar a Deus. E quem não estava fazendo isso ficava achando que o mundo tinha virado de cabeça para baixo. Então, nosso mundo precisa ser alvoraçado quando ele for transformado. As boas novas não se limita a melhorar o programa em igreja, não. A encorajar a pessoa a ter boa conduta, não. Mas transformar a nossa vida de uma forma dinâmica. Então a gente precisa ter coragem, ousadia, poder, para a gente buscar isso na presença do Senhor, sabe? Então a gente precisa fazer o quê? Orar e perguntar para o Senhor, o que eu posso fazer para me ajudar, Senhor? Para me transmitir as boas novas, em qual área da minha vida que o Senhor quer trabalhar, amém? Então, eu falo assim, que ninguém que tem um encontro com o Senhor Jesus, ele continua vivendo da mesma forma, vestindo da mesma forma, falando da mesma forma. Não, sabe por quê? Porque quando a gente tem um encontro com o Senhor, e quando a gente ama a Deus, a gente não vai fazer nada para entristecer Ele, a gente vai obedecer a palavra dEle. E vai deixar Ele nos transformar. Então a gente precisa orar e pedir para o Senhor, coloca desse amor dentro de mim. Me dá fome pela Tua palavra. Amor por Ti, Paizinho. Me ensina a amar como o Senhor me ama. Me dá esse amor. Aí você vai. Se você for casado, você vai ser fiel. Se você comprar uma coisa, você vai pagar direitinho. Se você for fazer um trabalho, você vai dar o seu melhor. Tudo que você for fazer vai ser o melhor. Sabe por quê? A palavra de Deus fala assim que tudo que a gente for fazer para o nosso próximo é para a gente fazer como se estivesse fazendo para Deus. Se eu não quero entristecer a Deus, eu quero fazer o meu melhor. Amém? Então vamos continuar. Aí, lá no versículo 8 e 9, Jason pagou a fiança, pagou o dinheiro em troca da liberdade. E ele prometeu que o problema ia cessar. Aí o que ele fez? Chegou lá e falou para o Timóteo
Não, para Silas e para Paulo sair da cidade, não foi? Para eles salvar a própria vida deles. Então, aí no versículo 11, né, que está escrito que eles foram lá dos crentes de Bereia. Isso aqui eu não preciso nem ler para falar sobre os crentes de Bereia. Paulo, depois vocês vão ver em outras cartas, que ele fala que os crentes de Bereia eram mais nobres, por quê? Porque eles, olha, os crentes de Bereia eram mais nobres porque tudo que ele falava, eles examinavam. Vamos supor, eu estou falando aqui para vocês que na palavra de Deus está escrito que tudo que você for fazer, faça como se estiver fazendo para Cristo. O que você vai fazer? Você vai procurar na palavra de Deus aonde que está escrito isso, para ver se eu estou falando a verdade. Se você não se a Bíblia não for de estudo, não tiver concordância lá no final, não tiver dicionário, você escreve isso lá no Google assim, ó. Onde que está escrito que tudo que eu fizer para o meu irmão é para fazer como para Deus na Bíblia? Vai te dar resposta. É assim que a gente examina a Escritura. É assim que a gente entende a palavra de Deus, certo? Então, esses crentes, tudo que ele falava, eles queriam aprender, eles queriam conhecer. Então, um pregador, um professor que transmite a mensagem verdadeira de Deus, ele nunca vai contradizer o que está escrito na palavra de Deus. Ele vai descartar qualquer coisa que consiste contra a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Amém? E no versículo 16, Atenas, né? Com suas magníficas construções, né? Que as coisas lá são tudo grande, muito exuberante, muito bonito de se ver, né? Eles tinham muitos deuses, né? Eles falavam daqueles... Ai, eu esqueci como é que fala. Daqueles deuses lá de Zeus, essas coisas, que eu esqueci agora o nome. Então, a filosofia desde a educação dos gregos era muito grande, tinha muito filósofo, homens instruídos, sempre estavam prontos a ouvir alguma coisa para aprender algo mais, né? E Paulo, ele tinha uma eloquência em falar, em explicar as coisas muito bem explicadas, e ele começou a explicar, sabe? Lá desde que veio, como eu falei para vocês, e veio trazendo até Jesus. Por que Paulo fez isso? Porque ele viu que tinha um lugar lá, que tinha um lugar vazio, que falava que aquilo lá era para o Deus desconhecido. Ele achou uma brecha para anunciar a palavra de Deus. Lembra que eu falei ali, para a gente começar falando da verdade da pessoa naquela hora? O que está acontecendo com ela? Então, Paulo achou naquele momento, na cultura pagã daquele povo, um local vazio que estava reservado para o Deus desconhecido. Desconhecido de quem? Deles. E aí ele foi explicar quem era esse Deus que eles não conheciam. E eles ouviram tudo. E ele foi falando, foi explicando durante algum tempo. Aquele conselho se reuniu sobre essa coluna de baixa altitude lá de Atenas, perto do Acrópole. Enquanto Paulo estava ali falando a respeito do único Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, seus ouvintes podiam olhar para a cidade abaixo e ver muitos ídolos que representavam outros deuses. Mas Paulo enfatizava que eles não tinham nenhum valor. Olha para vocês verem como que é o sábio, o estudioso, aquele que é entendido. Eles não estavam debatendo com eles que o Deus deles não era verdade. Eles estavam ouvindo o que o Paulo estava falando. E depois eles iam tirar a conclusão dele. Então, aí no versículo 22, Paulo estava bem preparado para falar para esse grupo de pessoas. Ele tinha vindo de Tarso, um centro educacional. Ele tinha instrução e conhecimento para apresentar suas crenças de maneira clara e persuasiva. Paulo era um rabino que aprendera com o melhor acadêmico da sua época, Gamaliel. Ele era um professor, tipo um reitor lá dos professores dos judeus, né? Ele passou grande parte da vida dele pensando e raciocinando a respeito
das Escrituras. Não basta a gente ensinar ou pregar com convicção. A gente precisa saber aquilo de verdade, a gente precisa entender, a gente precisa estar preparado, conhecer o Senhor e deixar o Espírito Santo tomar nossa vida. É tipo assim, um dia minha irmã perguntou como que é que a gente prega a palavra. Eu expliquei para ela, a gente ora. E Deus mostra pra gente um texto, uma frase, uma palavra. Aí a gente procura na palavra de Deus. Aí a gente estuda tudo sobre aquilo lá. E quando chegar lá na igreja, nós temos o quê? Aprendizado. Nós aprendemos aqui na Escritura. Aí quando nós chegamos lá na igreja, o Espírito Santo vai usar aquilo que nós aprendemos, que nós conhecemos, e vai falar com a igreja, com a necessidade de cada um. Tá entendendo? Então a gente tem que conhecer a palavra de Deus, porque senão como que Deus vai falar conosco, certo? Então a gente precisa saber o que significa, a gente precisa aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Mais convincentes serão as nossas palavras se a gente viver aquilo que a gente leu. Então a gente deve usar o que a gente aprendeu, mas sempre procurar saber mais para sermos testemunhas eficazes. E poderíamos responder as perguntas e argumentos de qualquer pessoa, porque a gente conheceu a palavra do Senhor, a gente aprendeu, certo? E as palavras de Paulo são um bom exemplo de como transmitir as boas novas, da onde que ele começou e ele foi falando. Então, eles, os atenienses, concluíram que esse Deus desconhecido, alguém já tinha visto falar dele. Então, eles ouviram, deu espaço para ele ouvir. E ele explicou também, lá no versículo 23, né, que o Deus verdadeiro e esses homens instruídos de Atena, embora eles fossem de maneira geral muitos religiosos, eles não conheciam a Deus. Eles acreditavam nos ídolos, nos deuses que eles tinham lá, né? Aí no versículo 27 e 28, Deus está na criação e mais perto de tudo que ele fez, tudo. Ele criou nós, nos formou, ele colocou célula com célula dentro do ventre da nossa mãe, ele nos formou. Então, ele não está limitado a ficar num lugar, ele é muito poderoso. Não adianta a gente querer aprender Deus, fazer uma imagem de Deus. Não, o nosso Deus é onipotente, onisciente, onipresente. O que quer dizer? Ele está em todo lugar, em toda parte, em todo momento. E com qualquer pessoa, ele tem poder para ouvir você. Ele me ouvir falando aqui, ouvir uma pessoa que está falando lá longe uma necessidade. E ele tem poder de, enquanto eu estou instruindo dando esse estudo, ele está aqui me dando sabedoria através do Espírito dele, para que eu possa passar para vocês. Amém? Então, Paulo não deixou uma mensagem inacabada. Ele falou tudo, ele controlou seus ouvintes com a ressurreição. Só que quando chegou na ressurreição, tinha algumas pessoas que duvidavam. Então o que eles disseram? Nós queremos ouvir mais disso em outra hora. Mas o que aconteceu? Muitos foram com eles, né? Seguiram eles, aonde que eles estavam indo, né? Então as palavras de Paulo receberam uma reação mista. Alguns riram, alguns pediram mais informação e alguns poucos creram. Então a gente não pode hesitar em falar da palavra de Deus. A gente não pode esperar uma resposta positiva de todas as pessoas. Ontem eu estava falando com uma irmã, estava conversando com uma mulher que eu estava atendendo aqui no salão. Eu falei para ela que às vezes a gente fala de Deus para uma pessoa e aquela pessoa não aceita. E às vezes aquela pessoa é uma pessoa muito próxima a nós. Então a gente tem que parar de falar de Deus para ela e falar dela para Deus. Orar pela vida dela, para que o Espírito Santo alcance o coração dela. Porque nós anunciamos a palavra, mas quem trabalha é o Espírito de Deus. É ele que convence o homem do pecado e do juízo. Lembra que o Senhor Jesus falou isso lá em João? Então, nós vamos terminar por aqui. Hoje é sexta-feira, né? Último dia da semana, assim, para nós, né? E segunda-feira, em nome de Jesus, a gente volta com o nosso estudo. Eu desejo para você uma boa tarde, um ótimo final de semana. Que Deus te abençoe a tua casa, teus filhos, os filhos dos teus filhos. Que onde você colocar as tuas mãos seja abençoada, em nome de Jesus. Amém?
A paz do Senhor Jesus. Fica com Deus.